Boa tarde, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, que é um ministério do LVO, Luz e Vida aos Orientais. E nós estamos muito contentes por você estar conosco. Aqueles que já estão nos seguindo já há um bom tempo, que Deus continue abençoando vocês e continue orando por nós. E você que talvez esteja chegando pela primeira vez, eu sou pastor, missionário, eu e minha esposa somos responsáveis por um ministério, uma base missionária chamada LVO, Luz e Vidas Orientais. Hoje nós temos parceria com a WH, que é uma missão inglesa, não é? E nós temos aí, de alguma forma, tentado mobilizar, motivar, levantar missionários para que possam atravessar fronteiras como um dia eu fiz e continuo fazendo com projetos a curto prazo. Toda quarta-feira, para você que é novo, nós estamos aqui sempre com um tema avulso. O dia de hoje nós estamos falando sobre Hebreus, fizemos o capítulo 7, 8, 9, estamos fazendo. E o tema é: você está preparado para partir? Se você morresse agora, você tem certeza que estaria na presença do Senhor? Então, nós estamos aqui para tentar, de alguma forma, deixar bem claro que se você um dia teve um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, tenha certeza que você irá. Se tocasse a trombeta hoje para o arrebatamento, você estaria subindo num piscar de olhos e nós estaríamos indo junto. Então, querido, se você perdeu, se é novo, é óbvio, você entrou agora, e você perdeu as lives anteriores sobre esse tema, vai em Raul Nogueira canal, YouTube. Se inscreva e coloque lá no playlist. E procure o tema, ok? Você está preparado para partir? E ali você vai encontrar as lives que nós já fizemos, que envolveram o capítulo 7, 8 e parte do 9. E hoje nós vamos dar continuidade, e Hebreus é fantástico, fantástico. Ele realmente, a pessoa que eventualmente entende quem é Jesus e o que ele fez de uma maneira única, definitiva, esse pode ter certeza que está preparado para partir a qualquer momento. Antes de nós iniciarmos, nós vamos estar orando. Nós temos hoje irmãos que estão realmente passando por momentos muito difíceis. E nós vamos estar orando por eles. E peço que vocês estejam orando e intercedendo para que realmente Deus possa intervir. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos muito gratos a Ti, porque mais uma vez podemos entrar em Tua presença, no Santo dos Santos, convidando irmãos para estarem conosco, quando nós estamos de uma maneira bem informal, falando sobre coisas sérias. E hoje nós estamos pedindo ao Senhor que esteja agindo na vida desses irmãos, irmãs, amigos que vão estar entrando aqui. Tanto o pessoal que vai estar conosco ao vivo, como aqueles que vão entrar depois lá no YouTube. Meu Pai, eu tenho tantos pedidos para fazer. Primeiro eu quero pedir especificamente pelo Brasil. Que o Senhor esteja, Deus, agindo de uma forma poderosa, soberana. Que cada líder, a começar do presidente, possa ser tocado pelo Senhor, possa ser liberto e transformado. Que o Senhor possa estar, Deus, fazendo com que o Brasil seja também um celeiro de missionários, de pastores, de servos e servas. Mas agora especificamente eu quero falar sobre alguns que estão doentes.
O senhor sabe que nós temos um irmão muito querido, que é o Tadeu. E hoje ele está no hospital, na UTI. Está com problemas, Senhor, muito sérios. Então eu peço a Ti que o Senhor esteja pondo a Tua mão de poder. Que o Senhor possa estar pondo a mão sobre os pulmões dele e também sobre a sua cabeça e partes do corpo. Que o Senhor possa, Deus, estar dando alento, restaurando, curando de forma sobrenatural, se for essa a Tua vontade. Use, Senhor, a sabedoria dos médicos e que o Tadeu possa, Deus, estar se recuperando para continuar sendo bênção na vida de tantas pessoas. Ele é um dos pastores da Igreja Batista Regular Filadélfia. Nós também queremos te louvar, te agradecer pela vida do outro pastor, Antônio Carlos, que fez cirurgia e cremos que ele está ótimo. Peço, Deus, pela Paula Tsai, tua serva, também passando por problemas difíceis, tendo que tomar também alguns procedimentos que muitas vezes dão sequelas. Peço também, Pai, pela Rebeca, do Evaldo, guerreira também, que o Senhor possa estar com ela em todos os detalhes, restaurando essa tua serva. Lembro, Deus, de outros, como Sebastião, como Davizinho, duas crianças que tiveram problemas diferentes, mas hoje estão reaprendendo a andar e falar. Peço pelo Rafa, Deus, teu servo que operou, fez uma amputação do braço e até onde eu saiba, ele está indo bem, graças ao Senhor. Peço também pelo outro, Rafa, que é casado com a minha sobrinha, que o Senhor continue agindo poderosamente na vida dele e restaurando. Deus, nós entregamos todos que eventualmente estão aqui conosco, aqueles que vão estar também. Que o Senhor possa curá-los por a tua mão de poder, possa estar, Deus, dando a eles paz, tranquilidade, restaurando, Senhor, pessoas que estão em conflito, pessoas que estão passando por momentos difíceis na área financeira. Seja, Senhor, com as igrejas que normalmente nós nos envolvemos, Filadélfia, IBNA, os chineses e também os cantoneses aqui de Campinas, também a Igreja Pão da Vida, do pastor Paulo. Pedimos pelas igrejas chinesas espalhadas pelo Brasil, Senhor. Deus, que o Senhor continue nos usando. Amanhã, Pai, nós vamos estar dando continuidade ao podcast, que o Senhor possa estar também usando para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Deus vivo, seja comigo agora. O Senhor sabe das nossas limitações. E que o Senhor seja honrado, que o Senhor realmente seja o centro de tudo que vamos falar. Deus, toque o coração de qualquer pessoa que esteja conosco que ainda não te conhece. E aqueles que já te conhecem. Que o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome do Deus vivo que oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, eu convido vocês aí a abrir a palavra de Deus em Hebreus. Nós realmente estamos aí explorando uma passagem muito forte a respeito de Melquisedeque, que foi exatamente um tipo de Cristo. Quando ele aparece, alguns colocam como se ele fosse um homem mesmo, um rei de Salém, mas pelas descrições, outros creem que foi uma cristofania, uma manifestação do Filho de Deus, do Logos, antes dele se fazer homem. E nós queremos apresentar
para cada um de vocês alguns argumentos importantes. Há pessoas que pensam que podem perder salvação. Há pessoas que pensam que para serem salvos, eles precisam fazer obras, precisam, de alguma maneira, estar envolvidos em uma igreja para serem salvos. Dar dízimo, uma série de outras coisas. Mas quando nós realmente lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que isso é uma grande mentira. Quando o Senhor Jesus veio, e nós já estudamos tudo isso, ele morre e ressuscita, ele inicia uma nova aliança. A primeira aliança foi algo que aconteceu desde Abraão, mas ele está realmente finalizando algo. Ô Danilo, tudo bem, filho? Ele está finalizando algo que é irreversível. E ele fez isso na cruz. Eu sempre falo que o Senhor Jesus não fez uma salvação meia boca, meia sola, onde você e eu precisamos ajudá-lo em alguma coisa. Somar Jesus e mais boas obras, Jesus e mais ofertas, Jesus e mais algum dos servos do passado. Não. O Senhor Jesus, que é Deus, Criador do céu e da terra, e que por amor a você se fez homem. E quando ele foi para a cruz do Calvário, ele resolve dois problemas. Na cruz ele resolve o problema do velho homem. É só vocês darem um passeio em Colossenses 2, 11 em diante. E o sangue derramado resolve, como nós já começamos a ver, o problema dos pecados e da culpa. E hoje nós vamos estar comentando um finalzinho do capítulo 9 e vamos entrar no capítulo 9, versículo 15 em diante. Bem, para quem está chegando agora, olá Elias, tudo bem, meu querido? Para quem está chegando e não conhece bem o Velho Testamento, não tem talvez tanta, tanta experiência, no Velho Testamento o Senhor havia instituído um tabernáculo, isso antes do templo, e esse tabernáculo tinha uma separação. O lugar santo, onde os sacerdotes estavam, e o santo dos santos, que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele espargia sangue de animais sobre a tampa da arca, que é chamado de propiciatório, e aquele ato, esse sumo sacerdote estava ministrando para ele e para todo o povo de Israel, porque o próprio sumo sacerdote também era pecador. E aquele ato que foi instituído pelo próprio Deus, através de Moisés, fazia com que Deus desviasse a sua ira de sobre o povo. Bem, quando o Senhor Jesus morre, e nós recentemente falamos pela Páscoa, quando o Senhor Jesus morre, depois ressuscita, mas quando ele morre, o véu do santuário que fazia essa separação se rasgou de alto a baixo. Significando que a partir daí nós não precisamos mais de nenhum intermediário humano, sacerdote, sumo sacerdote, pastores, seja o que for, para entrarmos na presença do Senhor, se realmente você um dia teve um encontro com Cristo. Se isso aconteceu,
Você pode entrar na presença do Senhor quando e onde você estiver. Qualquer lugar, qualquer momento. E todo esse argumento que esse autor de Hebreus faz, em cima do capítulo 7, 8 e agora 9, mostra isso, que o sangue dos animais não era eficiente para a remoção de pecados, não era eficiente para a salvação. Mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse sim. Então, eu só quero dar uma pequena recordada mostrando a ineficiência da época da lei com respeito a remover completamente os pecados. Então, no capítulo 9, começa, por exemplo, falando lá no versículo 7, dizendo, mas no segundo seria o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que seria de animais, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar... Laide Silva, seja bem-vinda. Que o caminho do santo lugar, nós estamos, para quem chegou agora, em Hebreus capítulo 9, versículo 8 agora. Então vou repetir o 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, enquanto estava a lei, estava valendo isso, e era uma determinação do próprio Deus para o povo de Israel. Não tinha nada a ver conosco, nós somos das nações. No versículo 9 diz, é isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferece assim dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, ou seja, a culpa, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, ou seja, aqueles que eventualmente estavam debaixo da lei na época, antes de Cristo, tudo o que eles faziam impedia que a ira do Senhor caísse sobre eles, mas nada do que se praticava no tabernáculo removia o problema da culpa, e muito menos do pecado. Os pecados eram simplesmente cobertos temporariamente até a vinda do verdadeiro Cordeiro. Então ele diz no versículo 10, e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Ou seja, vários rituais eram feitos, inclusive lavagem de purificação, uma série de coisas que tinha sido passado por Moisés para o povo cumprir, porque essa era a ordem do Senhor. E tudo isso que foi feito era apenas algo que preparava a vinda de Jesus. Olha só, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus fez, não foi no tabernáculo terrestre que foi feito por mãos humanas, não. Aquilo estava no Santo dos Santos do céu. Ele hoje é o nosso sumo sacerdote para sempre, eterno. Ele está no Santo dos Santos, ao lado do Pai. Então ele fala, vou ler de novo o 11, porque é muito importante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, o verdadeiro, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Queridos, só esses dois versículos, 11 e 12, já são tremendamente importantes para quem quer conhecer um pouco mais o que o Senhor Jesus fez na sua vida. O versículo 13 esclarece muito. Portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam, ou seja, quando isso era feito pelo sacerdote, sumo sacerdote, sobre o povo de Israel, isso os santificava. Quanto, olha só, o santificava quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, ele era o Cordeiro de Deus, sem mácula, perfeito. Então, a palavra é muito clara aqui, muito mais, ou seja, se havia algo que impedia que a ira de Deus caísse sobre o povo de Israel, quando eles praticavam aqueles rituais, temporariamente seus pecados eram cobertos, mas não removia a culpa, muito menos removia os pecados. O versículo 14 deixa bem claro. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas, ou seja, ele remove a culpa, meu querido. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, e você quiser dar um passeio depois em Colossenses 2, 11 em diante, você vai ver que todos os teus pecados passados, presentes e futuros foram perdoados. Foram colocados, o velho homem foi colocado na cruz do Calvário. E o sangue derramado remove a culpa e os pecados. E ele fala bem claro, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Bem, nós tínhamos parado aqui e agora nós vamos dar continuidade, cumprimento da promessa por Cristo. Então no versículo 15 ele diz, por isso mesmo, ele, falando de Jesus, é o mediador da nova aliança. Ou seja, não dá para você misturar a lei com a graça, como alguns grupos fazem. Não dá. É água e óleo. E o Senhor Jesus é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Se você está aqui, tem uma passagenzinha em Efésios 1:4 que diz que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível diante dele. E ele nos coloca no corpo. Nós que éramos uma oliveira brava, fomos colocados na oliveira verdadeira. E a partir daí fazemos parte do corpo de Cristo. E como ele deixa bem claro, fazemos parte agora de uma nova aliança. Não mais em sangue de animais, mas no sangue derramado do Senhor Jesus.
E ele precisou, para fazer isso, ele precisou morrer, para que nós recebêssemos essa herança. E somente com a morte é que aquilo que realmente eu teria direito como filho, então eu receberia. Elias, pastor, a quem representa o bode na expiação dos pecados? Esses iam para o deserto. Eram 2 bodes, querido. É um outro assunto, mas eram 2 bodes. Um que era sacrificado e o outro que era enviado para o deserto, simbolizando realmente levar os pecados. Não é? Tudo isso era um ritual que não tem mais sentido. Era um ritual que apontava para a vinda de Jesus. E quando ele veio, tudo isso caiu por terra. Nós não precisamos mais de rituais. Nós não precisamos mais de fazer uma série de coisas que eles tinham que fazer. 603 mandamentos. Fora os 10 mandamentos, tinha 613. Que tinha que cumprir. Se você não guardasse o sábado, você era apedrejado. E eu vejo grupos hoje que guardam o sábado querendo juntar a lei com a graça, fazendo exatamente aquilo que estava sendo criticado pelo apóstolo Paulo lá aos Gálatas. A mesma coisa estava acontecendo com os hebreus e você vai encontrar também em Romanos, quando é feito um tratado fantástico, mostrando exatamente a diferença entre a lei e a graça. E aqui ele fala, eu fico assim impressionado com a postura desse autor, passando para nós algo muito forte, algo muito profundo. Então, ele diz assim, olha só, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, ou seja, Jesus morreu. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Jesus morreu mesmo. Ele não desmaiou na cruz, como alguns pensam. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Muito bom. Enquanto Jesus estava vivo, aquela velha aliança ainda existia. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, por isso que era derramado o sangue dos animais. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate, isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ok? O Elias escreveu, obrigado, queria só ter certeza porque já ouvi uma outra teoria sobre esse assunto. Ainda bem que nós não usamos teoria, nós usamos a palavra de Deus. Mas é interessante, eu vou no outro dia, eu vou estar pegando essa passagem só para você ter um pouco mais de argumento, tá bom? Era necessário, portanto, que as figuras, ou seja, tudo que acontecia no tabernáculo era uma figura daquilo que é real, o Santo dos Santos. Então o 23 fala, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício a eles superiores.
A morte do Senhor Jesus resolveu vários problemas. Não foi só o problema dos pecados dos homens. Lembra que houve uma rebelião no céu. Ok? Então, aqui fala, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o Senhor Jesus, a partir do instante que ele morre e ressuscita, ele se torna nosso mediador entre Deus, o Pai e nós, onde ele deixa bem claro para o Pai: Pai, olha, eu comprei a vida daquele Raul Nogueira lá, ok? Do Elias, da Leide e outros. Ele fez uma compra específica. Quando você estuda o Evangelho de João, o Senhor fala muito a respeito das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então o Senhor Jesus, ele chama as suas ovelhas, que somos nós, não é? Todo aquele que um dia entendeu que Jesus é Deus e o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, se torna ovelha do Senhor. E ele intercede por nós continuamente. E é interessante, porque quando nós oramos através do Espírito Santo, Jesus se apresenta ao Pai e diz: Pai, esse aí eu comprei, não é? E ele fala: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sacerdote humano tinha que fazer. Olá, Sônia, que bom você estar aqui. Então, o sacerdote humano, ele todos os anos, enquanto ele estava vivo, ele oferecia um sacrifício que apenas cobria os pecados. E se ele morresse, ele era substituído. Mas Jesus, olha só, o 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, a cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Ô, Lindraci, tudo bem, minha querida? Uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, olha só que coisa maravilhosa. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então é bem claro que não tem reencarnação. Você está vivo, é a única vida que você tem nesta terra. Quando você morre, você já definiu para onde você vai. Se você tem Cristo, você estará com Ele por toda a eternidade. Se você não tem Cristo, você estará no finalzinho, no lugar de tormentos, no começo, no próprio inferno. Então ele fala: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também, da mesma maneira, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar, não para cobrir, mas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Ele vai vir no final da grande tribulação, e vai vir conosco e com o pessoal lá do Velho Testamento, os crentes, e também o pessoal que morreu crendo no Senhor na grande tribulação. Então ele fala que ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, ao que o aguardam para a salvação. Bem, tudo isso que nós lemos agora,
Se você acompanha, olá, linda Sônia, se você acompanha o raciocínio desse autor, é impossível você não estar preparado para partir, que é o tema. O sangue de animais não tinha condições, era ineficaz para a salvação. Não tirava pecados, não removia culpa e não removia realmente o velho homem. Precisou Jesus fazer isso por você. Por isso que você não precisa dar uma mão para Cristo. O Senhor Jesus, Ele é suficiente. E aquilo que Ele fez de forma completa, definitiva, uma única vez para sempre. E você pode entender isso pela própria palavra de Deus, pelo discernimento que o Espírito Santo fornece a você. E se você não é cristão, você precisa nascer de novo para que o Espírito Santo possa habitar na sua vida e você ter condições de começar a discernir o que essa palavra fala. Porque hoje tem muitos pastores, muitos mestres falsos, mestres que são libertinos, mestres que têm transformado cultos de adoração em simplesmente verdadeiros shows. Igrejas, e eu nunca entendi porquê, que estão querendo como se fosse uma boate. Apagando, acenderam luzes vermelha, amarela. Para que isso? Eu fico pensando, qual é o motivo disso? Para atrair jovens. A palavra de Deus não precisa de ajuda. O Espírito Santo não precisa de ajuda. Não é através de marketing, não é através de uma série de coisas que se faz, humanamente falando, que vai fazer com que aquelas pessoas realmente tomem uma decisão por Cristo. O jovem pode até permanecer na igreja por achar um ambiente diferente, agradável. Puxa, eles são crentes, eles fazem a mesma coisa que eu encontro lá fora, em barzinhos. Mas você pode estar com uma igreja cheia de pessoas, e essa igreja cheia de pessoas podem estar mortas. Você pode ter muitas pessoas inscritas no hall da igreja local, mas não estão inscritos no livro da vida, porque nunca entenderam quem era Jesus. Evani, minha querida, querida, tudo bem? Que bom, você falou que veio para esses lados, estamos aguardando, me avisa. O Elias escreveu, imagina se tivesse que continuar matando animais, hoje seria uma loucura. Então, é verdade, querido. Então, querido, as igrejas hoje, elas estão se transformando. Os cultos não são cultos centrados em Cristo, são cultos centrados no homem. As pregações são feitas para agradar o ouvido daqueles que estão ali. Eles recebem mensagens que agradam aquilo que realmente eles já estão querendo fazer. Mas a mensagem tem que ser uma mensagem que confronta. Nós precisamos ouvir aquilo que nos confronta, que nos leva a arrependimento. Nós não vamos a uma igreja, a um culto, simplesmente para ter um ambiente gostoso, saudável, harmonia, paz. Queridos, você pode fazer isso num clube, você pode fazer isso em qualquer lugar. A igreja, ela foi instituída para, sim, você ter comunhão com os irmãos, ter um lugar gostoso para estar, mas para ouvir o que você precisa ouvir e não aquilo que você queria ouvir. Quando você vai a um lugar e as pessoas começam a pregar a verdade e você começa a se incomodar e tem vontade de ir embora, tenha certeza que tem boi na linha, como diz o outro. Demônios não querem que você ouça, porque se você ouvir, você será mudado. Se você ouvir, você sairá
das mãos, das garras do diabo e vai ter uma vida diferente. Se você é cristão, a palavra em Romanos 6 já fala que o pecado não tem domínio sobre você. Se você peca, você está pecando sabendo que está pecando. Então, se você anda 1000 passos longe do Senhor, com um só você volta. É quando você se arrepende e deixa. É quando você se apropria que todos os teus pecados, passados, presentes e os que você nem fez ainda, foram completamente perdoados na cruz. Então, quando você peca hoje, esse pecado foi colocado em Cristo. E você tem que se arrepender e confessar. E tomar uma atitude de deixar. Eu quero falar com você que está aqui. E outros que também vão estar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. Se você está comigo agora, e você ouviu toda essa mensagem, e você não tem certeza da sua salvação, você pode tomar uma decisão agora. É só você dizer: Senhor, não entendi. Eu recebi uma herança vinda lá do Éden, na queda. Eu nasci morto espiritualmente. Mas Jesus, o Deus vivo, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Ele entrou na história, entrou no mundo que Ele fez. E quando Ele vai para a cruz do Calvário, Ele recebeu todos os meus pecados. Morreu a minha morte, ressuscitou. E Ele diz: vinde a mim. E eu aceito o convite. Então hoje, eu me arrependo de todos os meus pecados. E peço que o Senhor entre no meu coração e faz de mim uma nova criatura. E se você fez essa oração, ore: Senhor, eu te agradeço, porque a partir de hoje eu fui feito filho de Deus. Me tornei santuário do Espírito Santo. Hoje eu tenho a vida eterna. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu tenho certeza que se eu partir hoje, eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. Se você fez essa oração de coração, seria muito bom você entrar em contato comigo, para me te ajudar a crescer. 11 999 11 5272. WhatsApp. Entre em contato. Tem dúvidas? Me pergunte. Tá bem? Queridos, que Deus abençoe. Ivani, estou muito contente que você está aqui conosco. Elias, glória a Deus. Está ali Draci, está a Sônia. Tem muitos que passaram, eu não consigo ver. Não sei porque o sistema nem sempre apresenta todo mundo, né? Mas eu fico muito contente por saber que vocês estão conosco. Amanhã, às 10 horas, eu vou estar ao vivo lá no YouTube, ok? Vamos estar fazendo um podcast. Nós estamos todas as quintas-feiras, ou a gente faz uma entrevista, ou a gente expõe a palavra. Amanhã vai ser a exposição da palavra. Nós estamos estudando Efésios, tá bem? Então, que você possa estar conosco e que convide pessoas, tá bem? E a mensagem, se essa mensagem foi algo que falou o teu coração, compartilhe, tá bem? Se você não está inscrito, entre lá no Raul Nogueira Canal, se inscreva e já procure direto o playlist, ali tem quase 500 mensagens, tá bem? Que Deus abençoe, tenha um ótimo final de quarta-feira e que você possa continuar sendo bênção onde você estiver. Ivani, entre em contato conosco, tá bem? Um grande abraço.